Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa e hoje, na aula de língua portuguesa para o segundo ano, nós vamos estudar um pouquinho, brincar na verdade, com as sílabas. Hoje nós vamos brincar um pouquinho com as sílabas. Jogo das 3 palavras. Brincando com as sílabas. Qual sílaba da primeira palavra poderia preencher o espaço em branco nas outras palavras? Hein? Qual dessas 3 sílabas aqui, dessas 2 sílabas, na verdade nós temos 2 sílabas no primeiro, que está escrito jogo. Então aqui formou a palavra jogo. Eu tenho a sílaba jo e tenho a sílaba go. Dessas 2 sílabas, qual nós conseguiríamos preencher o espaço em branco aqui e formar uma outra palavra, usando uma dessas 2 sílabas? Qual que vocês acham? Será que se eu colocar aqui o go, será que dá certo? Ó, tigolo. Não. E se eu colocar o jo? Tijolo. Isso, muito bem. Então, aqui, eu vou colocar a sílaba jo, ok? Então, vamos lá, ó, jo. Certo? E aqui, vamos ver qual que eu vou usar. Será que é o jo novamente ou será que é go? Estogo. Não fez sentido a nossa palavra, né? Estojo. Isso mesmo, estojo. Então, aqui eu usei as 2 sílabas jo. Formei a palavra tijolo, estojo. Então, vocês podem observar que elas ficaram aqui, ó, no mesmo sentido. Só que, lembra que eu falei com vocês já em algumas aulas anteriores sobre sílaba inicial, sílaba medial e sílaba final? Aqui é um exemplo delas para vocês. Olha aqui. Aqui, o meu jo está no início da palavra. Aqui, o meu jo está no meio da palavra. E aqui, ela está no final. Então, eu vou escrever aqui para vocês, ó. O meu jo está no início da palavra. Então, a minha sílaba é inicial. Aqui, o meu jo está no meio da palavra. Então, aqui eu tenho a minha sílaba medial ou mediana. E aqui eu tenho a minha sílaba o quê? O jo está no final da palavra. Eu fiz a setinha para cá, mas eu vou escrever aqui porque fica mais fácil para a gente visualizar. Uma embaixo da outra. Então, eu vou escrever que o jo, ele é a minha sílaba final. Então, nessa atividade, nós já conseguimos perceber isso. Que o jo está no início, no meio e no final da nossa palavrinha aqui. Agora nós vamos para a próxima atividade. Aqui eu peço muita atenção a vocês. Eu trouxe aqui algumas sílabas que eu vou preencher esses quadros aqui acima. Então vamos lá. Primeira sílaba que eu vou preencher é a minha sílaba ma. Vamos escrever aqui. Ma. Minha segunda sílaba que eu vou preencher é essa, ó. Sílaba K. Próxima sílaba, essa daqui, que é co. Próxima sílaba que eu trouxe para vocês é a sílaba tá. Então, nós vamos preencher aqui. E eu trouxe também uma última sílaba, que é a sílaba tu. Então, vamos preencher. Tu.
Eu trouxe a sílaba ma, sílaba cá, sílaba co, sílaba tá e sílaba tu. Então vamos lá, crianças. E aqui abaixo eu trouxe várias outras palavras e com essas palavras nós vamos formar, se vocês estão vendo que aqui eu tenho inicial, medial, final. Todas essas palavrinhas nós vamos preencher com as sílabas acima, certo? Então vamos lá. Será que se eu colocar um ma nessa palavra eu consigo formar? Mamão. Mamão. Formei uma palavra aqui, ó. Mamão. Aqui. Será que eu consigo formar masa? Não. E aqui? Casa. Ok, formei uma outra palavrinha aqui. Casa. Será que eu consigo formar mamida? É uma palavra? Não. Camida. É uma palavra? Também não. E se eu usar a sílaba co? Comida. Ah, muito bem. Isso mesmo, comida. E aqui, crianças, ó. Se eu colocar mapete, é uma palavra? Não existe essa palavra. Capete, também não existe. Copete, também não. E se eu colocar o tá? Tapete, existe? Sim, essa é uma palavra. E aqui, por último, nós vamos colocar macano. Existe? Cacano. Não existe essas palavras. Cocano. Também não. Tacano. Também não existe. E a minha última sílaba lá? Tucano. Nossa, muito bem. Tucano. Vocês conseguem perceber que essas palavras aqui, elas foram escritas com as sílabas na sequência? Eu usei o ma, eu usei o cá, eu usei o co, eu usei o tá e eu usei o tu. Elas foram usadas na sequência. Será que aqui também vai ser a mesma coisa? Vamos lá. Jamaré. Existe? Não. Jacaré. Isso é o nome de um animal. Então, nós vamos escrever aqui, jacaré. Simara. Existe essa palavra? Não. Sincara. Existe? Também não. Sincora. Também não. Sintara. Então, eu acho que vai ser a última sílaba lá, ó. Cintura. Isso mesmo, formamos uma palavra. E aqui, ó, eu tenho a sílaba ba e a tá no final. Bamata. Bacata. Também não. Bacota. Também não. E aqui, ó, batata. Formamos mais uma palavrinha aqui. Samala. Sacala. Não. Sacola. Isso, formamos mais uma palavra. Sacola. E aqui, ó, cá e tem o rão no final. Camarão. Olha, já conseguimos aqui de primeira. Camarão. Aqui as sílabas já não foram usadas na sequência, assim como nós usamos aqui na primeira, né? Então, vamos ver essa outra, ó. Primeiro, vamos começar agora daqui pra lá, certinho? Então, aqui, ó. Tatu. Ó, já conseguimos a primeira. Tatu. E aqui? Pijama. Agora ficou mais fácil, né? Pijama. Sapeto. Não. Sapeta. Também não. Sapeco.
Sapeca. Pode ser sapeco? Também, né? É uma palavra. Mas a palavra aqui é sapeca. Próximo. Luneto. Não. Luneta. Isso, luneta. Muito bem. Macaco. Formamos aqui a nossa última palavrinha. Então aqui, crianças, ó, nós vamos fazer a leitura agora. Já formamos as palavras. Colocamos todas as sílabas que estavam faltando e formamos as palavras. Agora nós vamos fazer a leitura de todas essas palavras. Então vamos lá. Mamão, casa, comida, tapete, tucano, jacaré, cintura, batata, sacola, camarão, tatu, pijama, sapeca, luneta e macaco. Nossa, quantas palavras nós formamos com essas sílabas, né? Então, nós usamos todas essas sílabas e formamos várias palavras. Pegamos essas sílabas aqui, colocamos no início da palavra, pegamos essas sílabas, colocamos no meio da palavra, pegamos todas essas sílabas e colocamos no final da palavra. Então, nós usamos início, meio e fim. Continuando, analise as palavras da cartela anterior. Então, nós vamos pensar na cartela anterior que nós acabamos de preencher. Com muita atenção. Então, nós vamos prestar atenção nas palavras da cartela anterior. Separe-as em sílabas e veja se encontra outras palavras a partir delas. Será que nós vamos conseguir encontrar outras palavras a partir daquelas palavras que nós colocamos? Vamos ver. Nós vamos preencher esse quadro aqui, ó. Escreva a sílaba ditada. Quais foram as sílabas que nós ditamos lá? Foi a sílaba ma. Deixa eu ver se vocês estão lembrando. Ca. Co. Tá. Muito bem. E a última sílaba que nós ditamos foi a sílaba tu. Vocês lembram no quadro anterior que eu falei com vocês sobre sílaba inicial, sílaba medial e sílaba final? Então, aqui eu tenho sílaba inicial, eu tenho a sílaba medial e tenho também a sílaba final. E nós vamos preencher escrevendo as palavras nesses quadros, certo? A primeira palavra que foi o primeiro quadro lá que nós escrevemos as palavras, que as sílabas elas estavam no início das palavras, quais foram? Vamos voltar aqui, ó. Mamão, casa, comida, tapete, tucano. Todas essas palavras nós vamos escrever aqui no nosso primeiro quadro. Então, vamos escrever? A primeira palavra é mamão. Mão. Sílaba inicial, que são as sílabas que nós escrevemos. Próxima palavra foi o quê? Casa. Za. Qual foi a próxima? Comida. Comida. Certo? E a outra? Tapete. Tapete. Próximo. Tucano. Vou escrever aqui, ó. Tucano.
Agora nós vamos partir para a sílaba medial. Sílaba medial. Jacaré, cintura, batata, sacola e camarão. Então vamos lá. Minha primeira palavra que eu fiz a leitura para vocês foi jacaré, certo? Então jacaré nós vamos escrever aqui, ó, jacá. A sílaba medial é K, então nós vamos ter que seguir aqui, ó. Então aqui, ó, ré, certo? Próxima palavrinha, cintura. A sílaba medial é o tu, então ele tem que vir lá embaixo, ó. Ra, certo? Próxima palavra que eu tenho é batata, sílaba medial, tá. Então, nós vamos escrever aqui, ó, tá. Batata. E a próxima palavrinha que eu tenho é sacola. Olha lá a sílaba medial dela, é o có. Onde está o có? Ah, muito bem. Então, nós vamos preencher aqui, ó, lá. Então, nós estamos seguindo as sílabas mediais. Depois eu tenho a minha última sílaba, que é a medial, que é camarão. Camarão. E agora nós vamos partir para as sílabas finais. Olha aqui, ó. Tatu, pijama, sapeca, luneta, macaco. Sílaba final. Então, vamos lá. Qual foi a primeira palavra que eu falei para vocês? Pijama. Então, vamos escrever aqui, ó. Sílaba final. Pijama. Certo? Minha outra palavra, sapeca. Sílaba final. Sapeca. Ok? Agora aqui, próxima palavra, luneta. Olha o finalzinho, luneta, onde está? Luneta. Tá. Certo? E aqui agora, faltando duas palavrinhas, vou escrever a outra palavra que é macaco. Final. O meu co ficou no final da palavra. E a minha última palavra aqui é tatu. Certinho? Então, olha aqui. Aqui nós conseguimos preencher e vocês conseguem perceber que nós colocamos cada uma dentro de um quadro e cada palavra dessa que está dentro do quadro, ela está representando as sílabas. Aqui eu tenho uma sílaba, aqui eu tenho outra. Então, automaticamente nós também separamos essas palavras em sílabas. Então, olha aqui. Aqui eu tenho sílaba inicial, sílaba medial e tem a minha sílaba final. Agora, forme palavras a partir de outras. Então, a partir de outras palavras aqui, nós vamos formar outras novas palavras. Então, vamos pensar aqui. Qual outra nova palavra que nós podemos escrever lá naquele último quadro? Hein? Aqui eu tenho mamão, camarão, pijama. Qual será que eu posso usar? Será que eu posso... Aqui não tem como eu usar porque só tenho duas sílabas. Mas eu posso formar uma palavra aqui dentro dessa, ó. Qual que você acha que eu posso formar? Ó, mamão.
mão. Eu tenho aqui uma palavrinha escondida dentro da palavra mamão. Olha que legal. Eu tenho a palavra mão, que está escrita. Eu achei uma palavra perdida dentro da palavra mamão. Vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho casa, jacaré, sapeca. Casa, eu acho que eu não tenho palavrinha perdida aqui, não. Jacaré. Ah, eu tenho o nome de uma fruta perdida, escondida dentro da palavra jacaré. Jaca. Então, aqui eu tenho jaca. Então, aqui eu estou formando palavras a partir de outras palavras. Pego uma palavra e tenho uma palavra escondidinha ali dentro dela. Vamos lá. Comida, sacola, macaco. Aqui eu consigo formar até mais outras palavras. Olha aqui. Dentro da palavra sacola, eu tenho saco. E também, dentro da palavra macaco, eu tenho outra palavrinha, maca. Olha que legal, então aqui eu consegui formar mais outras novas palavras. Aqui, tapete, batata, luneta. O que será que eu posso formar aqui, hein? Vamos pensar? Será que eu consigo formar... crianças? Aqui, eu consigo formar uma outra palavrinha aqui, ó. Eu posso pegar essa sílaba da luneta, que é a sílaba lu, tiro o ne junto às duas, junto a primeira com a última, vai formar o quê? Luta! Olha, que legal, aqui eu formei uma outra nova palavra. Ah, professora, mas eu também posso retirar uma sílaba? Claro que pode. Aqui nós não retiramos, nós retiramos a sílaba ré e ficou jaca. Então, nós podemos retirar tanto a sílaba inicial, tanto a medial, quanto a final. Nós podemos formar outras novas palavras retirando sim, tá bom? Então, aqui, ó, o último, eu tenho tucano, cintura e tatu. Já encontrei uma palavrinha aqui no tucano, olha. Tucano. Vou tirar minha sílaba tu e vou formar a palavra cano. Cano. Olha que legal. Eu também, crianças, só que aqui nós não vamos fazer nessa atividade porque não está pedindo. Porque o que estava pedindo aqui era para a gente formar palavras a partir de outras. Só que nós poderíamos pegar todas essas palavras e ver se a gente conseguia construir outras novas palavras. Olha aqui, se eu pegar o sim com o tá, eu formo a palavra cinta. Não formo? Então, nós poderíamos... Vocês estão percebendo que a gente pode brincar com as sílabas? Que a gente pode brincar e formar N palavras, várias palavras, usando várias e várias sílabas? Então, por isso que eu trouxe essa brincadeira, que é brincando com as sílabas. Porque nós podemos pegar a sílaba aqui, com a sílaba medial e formar uma outra palavra. Então, nós podemos brincar com as sílabas. Vou trazer depois mais atividades assim para vocês perceberem que com as sílabas nós podemos formar muitas palavras, certinho? Então, aqui nós usamos as sílabas, construímos essas palavras aqui. O que aprendemos hoje, crianças? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre separar as palavras em sílabas, nós falamos sobre sílabas, nós formamos novas palavras e também nós trabalhamos o quê? Sílaba inicial, sílaba medial e a sílaba final. Então, eu vou trazer mais atividades assim legais para vocês perceberem que com as sílabas nós podemos brincar e formar
muitas outras palavras, certinho? Agradeço muito a presença de vocês na aula de hoje, mas também aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!